Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um momento à luz na palavra. Estivemos por um tempo aí sem gravar vídeos, sem alimentar as nossas redes sociais, mas o Senhor tem me incomodado, o Espírito Santo tem me incomodado para começar a trazer novamente as mensagens que vêm da parte de Deus, da parte do Espírito Santo para as nossas vidas. Vamos falar um pouco nesse dia sobre uma palavra que o Senhor me entregou após uma reunião do Ministério Motoclube Esquadrão Quadrangular, da qual eu faço parte. Já no retorno aí para a minha casa, após essa reunião, vim orando dentro do meu capacete, pois quem anda de moto, não sei vocês, mas eu costumo orar, eu costumo louvar, eu agradeço ao Senhor e por muitas vezes até choro dentro do capacete. Eu estava voltando, orando, e o Senhor me fez uma pergunta. Dessa pergunta, o Espírito Santo me falou. É sobre isso, Alexandre, é sobre essa pergunta que eu quero que você ministre, que eu quero que você fale, que eu quero que você traga para os meus filhos. Como nós somos obedientes à voz do Espírito Santo, eu cheguei em casa e fui meditar nessa pergunta que o Senhor me fez, nesse questionamento que o Senhor me fez. Então o tema da mensagem desse dia é: você está com Cristo ou está em Cristo? Há uma diferença muito grande em estar com Cristo e estar em Cristo. A palavra diz em 2 Coríntios 5,17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo na minha vida. As coisas velhas já se passaram. Sou uma nova criatura? São algumas perguntas que podemos fazer para nos avaliar e ver se estamos em Cristo ou estamos apenas andando com Cristo. Podemos estar com Cristo e não estar em Cristo. Podemos estar em um ministério e não ser o ministério. Podemos ter a Bíblia e não viver a Bíblia. Vamos para a prática, vamos para a palavra de Deus. Pedro, durante um tempo ali, ele estava com Cristo e não em Cristo. Ele até andava com Cristo. Ele ia para onde Cristo ia, se alimentava com Cristo, orava com Cristo, mas não estava em Cristo. Pedro achava tanto que estava em Cristo que fez várias declarações tentando mostrar ao homem e a Cristo que ele estava com ele e que estava pronto para o que der e vier. Vamos ver na palavra de Deus essas declarações de Pedro. Mateus 26:33, a palavra do Senhor diz assim, respondeu-lhe Pedro: ainda que venhas a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. Ainda no livro de Marcos 14:29, a palavra do Senhor diz assim: Pedro exclamou: mesmo que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. Em João 13:37, a palavra do Senhor diz assim: inquiriu-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te? Pois eu darei a minha vida por ti. Por engano, né? O que Jesus respondeu para Pedro? Acho que todos nós sabemos. Em João 13:38, a palavra diz assim: Jesus adverte-o: darás a tua vida por mim? Em verdade te afirmo que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Adivinha? Pedro negou Jesus. Lucas 22, do versículo 54 a 61, a palavra do Senhor diz assim: então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia à distância.
Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo, olhou fixamente para ele. Esse homem estava com ele, mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Pedro estava com Cristo, mas Pedro não estava em Cristo. O choro amargo de Pedro foi o choro do arrependimento, da mudança, do quebrantamento. Quando reconhecemos os nossos desvios morais, os nossos comportamentos difusos e confusos, estamos no caminho da cura. Jesus deixou claro que ele não veio para os que se acham são, mas para os doentes. Ele não veio para chamar justos, mas pecadores. Devemos confessar os nossos pecados, pois ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. O choro de Pedro revelou a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza, o seu fracasso. O choro de Pedro mostrou que ele não estava em Cristo. Ele havia dito que jamais negaria o Senhor, sabendo que o jamais e o nunca pertence somente a Deus. Paulo tinha consciência disso. Paulo tinha consciência de que a sua capacidade vinha de Deus. Em 2 Coríntios 3:5, a palavra do Senhor diz assim, Paulo diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Nós achamos que podemos vencer as nossas deficiências por nós mesmos. As Escrituras nos ensinam que é possível substituirmos a nossa insuficiência pela suficiência de Cristo Jesus. Aleluia, Pai. O nosso orgulho pela humildade de Cristo Jesus. O nosso destempero pela mansidão do Mestre. O nosso ódio pelo amor e pela aceitação do próximo. O discípulo Pedro chorou amargamente porque confiou em si mesmo. Ele não colocou a sua confiança em Cristo Jesus. Ele não testemunhou de Jesus em meio às pressões com a detenção do Salvador. Diante de Cristo Jesus, revelado nas Escrituras, podemos chorar amargamente também quando não fazemos a sua vontade, quando não buscamos o seu reino em primeiro lugar, quando nós não amamos o nosso próximo como a nós mesmos, quando nos omitimos diante das mazelas humanas, quando não pregamos o Evangelho de Cristo, quando não investimos nas obras missionárias, quando não cuidamos dos órfãos e das viúvas, quando não visitamos os enfermos, os idosos, os encarcerados, quando não estudamos a palavra de Deus, quando não oramos pelas pessoas, quando não somos fiéis nos dízimos e nas ofertas, quando não falamos a verdade, quando não cuidamos um dos outros, quando não promovemos a comunhão dos santos. Que o nosso choro seja fruto de uma comunhão íntima com nosso Senhor. Pedro teve que aprender que estar com Cristo não fazia estar em Cristo. Como vimos, temos que ser verdadeiros, temos que ser sinceros, temos que matar o velho homem, os velhos costumes, o velho eu. Temos que acabar com os achismos e com os preconceitos. Temos que amar, temos que perdoar, temos que ser sal e luz na terra.
pois Jesus Cristo sabe de todas as coisas, Jesus conhece o nosso dia a dia, Jesus conhece os nossos segredos escondidos e ocultos. Eu acho lindo Salmo 139, onde a palavra do Senhor diz assim: Senhor, tu me sondastes e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, não havendo ainda a palavra alguma na minha língua, eis que logo, Senhor, tudo conhece. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde hei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Aleluia. Então, mais uma vez, o Senhor pergunta para nós: tudo se fez novo em nossas vidas? As coisas velhas já se passaram? Somos uma nova criatura? Podemos até enganar o homem, podemos enganar e enrolar a nossa liderança, podemos trapacear e tentar dar um nó em nosso pastor, mas não podemos enganar a Cristo. No livro de Mateus, capítulo 2, versículo 12, está escrito: e sendo por divina revelação avisados no sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Nesse capítulo encontramos o episódio de quando os magos foram até Jesus, foram aonde Jesus estava. E o que esse texto tem a ver com a mensagem, Alexandre? Vamos lá. Observe o que diz o final do versículo: partiram para a sua terra por outro caminho. Esse episódio se repete na história de todos aqueles que têm um encontro verdadeiro com Jesus. Ninguém é a mesma pessoa depois de ver Jesus. Ninguém continua sendo o mesmo depois de um encontro com Ele. É isso que Jesus faz. A Bíblia diz que há caminhos que a nossos olhos parecem direito, mas que no fim são caminhos de morte. Jesus Cristo nasceu para ser o caminho. Em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém continua sendo a mesma pessoa depois que vê Jesus. Ela abandona aquele caminho, ela dá uma guinada. Jesus é o caminho, por isso que o texto diz que os magos regressaram por outro caminho. Quando alguém abre o coração e diz: Jesus, entra na minha vida, entra e muda tudo, o passado é perdoado, a vida é outra vida, a pessoa nasce de novo, ela se transforma em nova criatura. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Por isso os reis voltaram por outro caminho, tudo era novo para eles. Glória a Deus. Cada passo, cada quilômetro, a paisagem era outra. Estamos com Cristo ou estamos em Cristo? Que possamos mudar os nossos conceitos e estar em Cristo verdadeiramente, para sermos uma nova criatura por onde passarmos. As pessoas têm que nos ver chegar e dizer o que Ele tem de diferente, porque Ele é assim. Quero conhecer o que Ele conhece, quero viver o que Ele vive. Amém? Então fica uma pergunta para você refletir: você está com Cristo ou você está em Cristo? Você está simplesmente andando com Cristo ou você está vivendo Cristo em sua vida? Medite e pense. Deus os abençoe. Até o próximo momento. A luz na palavra.
Fiquem com Deus.